Olá pessoal, vamos então para o nosso último vídeo que vai falar sobre agências executivas e reguladoras, não nessa ordem. Então é a aula número 6 da semana 4, a última aula aí vai ser de revisão para vocês, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer essa aula um pouquinho mais pontual, um pouco mais mais objetivo, vamos dizer assim, ok? Então, são alguns tópicos aí a respeito das agências reguladoras. No Brasil, o que são agências reguladoras, certo? É uma denominação que foi trazida aí com a reforma do aparelho do Estado na década de 90. Então, lá quando teve lá o tal do PEDRAI, puxa aqui, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, lá com o Luiz Carlos Bresser Pereira, aconteceu o que? A entrega, certo, vamos dizer assim, do núcleo não estratégico do governo para iniciativa privada, certo? Aquela época lá ocorreram o que? Concessões, privatizações. Só que quando você começa a trazer privatizações para o mercado, começa a trazer algumas falhas de mercado que é chamado lá economia. Essas falhas de mercado são chamadas de normalmente são os monopólios e os oligopólios. Eu vou falar bem rapidamente, tá? Não vou me adentrar muito nisso daqui. Eu poderia estar falando sobre as concorrência perfeita, mas é só para você entender, não vai ser objeto da nossa prova, porque não é lá da nossa o nosso objetivo. Basicamente é isso aqui, ó. A ideia de uma concorrência perfeita é que esteja atuando aí, a oferta e demanda estejam em equilíbrio, certo? Então veja, isso daqui é preço e esse daqui é tempo. Então veja o seguinte, ó, o preço, à medida que o preço vai subindo, vai o que? Olha aqui como se comporta a demanda, ó. A demanda vai batendo aqui, ó. Se o preço sobe, ó, a demanda, ou seja, demanda pelo produto, os compradores vão o que? Vai acontecer o que? Ó, na medida que o tempo passa, vão consumir o que? Menos quantidade. Aqui, quantidade, certo? Então significa que o mercado está em equilíbrio quando a oferta se iguala aí à demanda. Agora, quando ocorre isso, tem vários vários produtores e vários compradores. Nesses casos aqui, sempre dá o exemplo daquele carrinho de pipoca. Você tem um carrinho de pipoca, coloca na frente de uma escola, começa a vender um monte de pipoca. Aí pipoca de 3 e 5 reais, 3 o pacote pequeno, 5 o pacote grande, certo? Quando você está fazendo isso, começa a fazer uma fila e mais fila. Daqui a pouco alguém olha, opa, tem bastante demanda. Então alguém vem e coloca o que? Também um carrinho de pipoca ao lado. Agora começa ocorrer o que? A diminuição das vendas suas e começa a distribuição entre você e o outro ofertante aí. Aí você olha, não tá mais dando para pagar o carrinho, minhas contas no final do mês. Vou aumentar essa pipoca aqui de 5, vou mandar para 15 reais. E essa de 3 vou mandar para colocar aí 10 reais, ok? Certo? Quando eu fiz isso, era para ser 9 na mesma proporção. E o pessoal que tá ligado aí, vou dar só um exemplo, tá? Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Quando chegou ao povo lá da minha fila, quando eles observaram que o preço da pipoca estava esse aqui, eles fizeram o que? Abriram mão. Agora ninguém mais está comprando a minha pipoca. Por que ninguém mais está comprando a pipoca? Pela característica do mercado no que eu estou atuando. Então, primeira característica, tenho baixa barreira de entrada. O que significa isso?
significa que pode entrar ou sair alguém para ofertar pipoca a qualquer momento, certo? Então nós estamos falando sobre uma concorrência ou mercado, vamos chamar de concorrencial. O que significa isso? Significa que nós temos muitos compradores e muitos vendedores, ok? Então esse daqui é o mercado ideal, o mercado de concorrência perfeita. O mercado ideal é o mercado que se auto-regula. Isso aqui é o mundo ideal. Não precisa da intervenção do Estado para tabelar esse preço aqui dessa pipoca a R$3 e R$5. Simplesmente quando eu aumentei, eu deixei de vender. Agora nesses dois casos aqui não. Nesses dois casos aqui é o que? Primeiro aqui a gente já viu que é um só fornecedor e muitos compradores. Exemplo, CAESB, SEB, certo? E aqui embaixo não, oligopólio, são poucos fornecedores e muitos compradores. Exemplo, a telefonia móvel, ok? Então nesses dois casos eu estou tendo o que? Falha de mercado. O monopólio, se ele colocar o valor que for lá, você vai deixar de consumir luz? Você vai ter uma segunda opção? Não. É por isso que vem nascendo então as agências reguladoras, para fazer o que? A regulação desse mercado, para evitar que ocorra o que? Um preço arbitrário, certo? Então a ideia das agências reguladoras justamente é para o que? Para evitar essas falhas de mercado, tentar compensar aí com as regulações, perfeito? Então foi na década de 90 quando começou a ocorrer lá com 1995 propriamente, mas mais especificamente, quando ocorreram ali as grandes privatizações, tá ok? Precisa se atentar muito mais do que isso, só precisa entender o contexto. Mas a agência reguladora, o que é? É o nome, pessoal, porque elas são nada mais do que o que? As federais são todas o que? Autarquias. A gente já estudou autarquias? Sim. Então as características da autarquia, elas servem para essas daqui também. Então elas desenvolvem o que? Atividade o que? Típica de estado, certo? Então não pode ser o que? Pessoa de direito privado. Então são o que? De direito público, beleza? É isso aí. Continuando, o que é a regulação? Então ali traz a definição, mas é isso que eu estava falando para vocês, tá? Então é uma atividade desenvolvida por agentes independentes, porque se ele fosse dependente não teria como regular um mercado, certo? Se ele fosse dependente ele ia estar sob condição aí do mercado, então o mercado ia ditar as regras, obviamente que ele não ia conseguir regular. Então estabelecer marcos ou pontos ótimos de equilíbrio, esse ponto de equilíbrio que a gente estava falando ali, em determinados segmentos do mercado, harmonizando e buscando a eficiência máxima na realização de diversos interesses dos agentes econômicos do mercado, os agentes econômicos, ofertas e demandas ali, ok? Do ponto de vista equitativo, quer sob a ótica distributiva, ok? Então essa é uma definição. Quando cai, ela vai cair quando tiver matéria de regulação, então não vou me adentrar muito aí aos detalhes, só o que nos interessa aqui falar sobre agências reguladoras por enquanto, ok? Incide em diversas áreas, certo? Como a área de fiscalização, sancionatória e solucionadora de conflitos. Quase não saiu. Solucionadora. Solucionadora, solucionadora. Eita ferro. Então tá brabo o negócio. Vamos lá. Então o que significa isso? Que ela, por exemplo, uma Anvisa da vida, vou trazer praticamente sempre essa mulher aqui.
Quem é ela? A Anvisa. Ela atua na área da saúde, certo? Então ela vai fiscalizar o que? Medicações, sim. Ela vai trazer também o que? Sanções para produtos que são impróprios aí para a medicação, não sei se pode falar consumo humano, um medicamento, mas é consumo, né? Consumo humano. Então se tiver algum problema aí com relação a algum medicamento, ela pode estar sim trazendo sanções. Não só trabalha só com a área de medicamentos, tá? Tô falando só como um exemplo. Também ela trabalha no mercado como que eu posso dizer para vocês? Não só no mercado econômico, certo? Então ela vai cuidar dos preços, regular preços também. Então, e também ela é o que? Solucionadora de conflitos. Então, conflitos entre relações aí de mercado, ela também vai estar atuando. A doutrina conservadora diz que as agências não podem inovar o ordenamento jurídico, porque está escrito lá no artigo 5º, inciso 2, que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então ele está dizendo assim que lá as agências reguladoras, elas atuam por meio das resoluções, certo? Na resolução tem lá os regramentos que eles fazem, certo? Então cai na tua prova lá que na resolução ela pode inovar o ordenamento jurídico. Resposta: não, não pode inovar. Não pode inovar o ordenamento jurídico, por estar constando na nossa Constituição Federal que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei no sentido estrito, ok? Então por isso que caiu na tua prova isso aqui, você marca que está correto. Não pode inovar o ordenamento jurídico. A Maria Silva Sanello de Pietro, ela vai falar uma coisa importante. Cai em prova isso aqui, cai. Olha só, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, e a Anatel, que elas são as duas únicas que têm o que? Previsão constitucional. O que significa isso? As duas são as únicas que estão previstas na Constituição Federal. Tem uma outra? Não, não tem. Então, caiu na tua prova isso daqui, você vai marcar que está correto. Duas únicas agências reguladoras que constam na Constituição Federal é a Agência Nacional de Petróleo e a Agência Nacional de Telecomunicações. Aí você vai marcar o que o ok está correto, beleza? Isso aí às vezes cai em prova. Então teriam competências normativas mais amplas, segundo ela. Mais amplas por causa do quê? Por causa delas estarem previstas na Constituição Federal e as outras demais não, certo? Então isto é, as agências reguladoras criadas apenas a partir de lei, ao contrário das duas, são a partir da Constituição. Mas ainda assim, para a autora e para o STF, os atos estarão sempre no patamar hierárquico inferior às leis. Na verdade ela fala e depois ela vai dizer assim, olha, tem que ser abaixo de uma lei, ou seja, não pode inovar, beleza? O que nós temos aqui então? Nós temos aqui só informação relevante, que a Anatel e a ANP contém previsão constitucional. Então marque essas duas aí, não esquece que às vezes cai em prova. Cai mais em prova também quando se trata aí de alguma agência reguladora, certo? Quando vai cair aí, você está prestando um concurso para uma agência reguladora, aí eles trazem essa definição aí da constitucional aí dessas duas, ok? Alguns doutrinadores apontam a existência de um novo grau um maior grau de discricionariedade técnica das agências reguladoras, certo? Por que um maior grau de discricionariedade técnica? Porque ela vai regular um mercado, e o mercado ele é amplamente flexível, certo? Ele muda a cada momento. Então eu não posso deixar a minha agência reguladora amarrada, senão eu posso trazer danos aí à sociedade. Então
posso trazer problema aí para a coletividade. Então, por isso que tem essa discricionalidade técnica aí mais abrangente, ok? Então, o maior grau de discricionalidade técnica significa o quê? Que o pessoal da agência, a regulação, ela vai ter o que? Maior possibilidades de regular o mercado. Então tem mais liberdade aí de escolha, certo? Então é mais ampla aí a discricionalidade técnica das agências reguladoras, justamente porque está trabalhando aí, está atuando no mercado. E esse mercado, por ser um mercado monopólio ou oligopólio, que tenha falhas de mercado e também pode trazer danos à saúde da população, então há sim que pensar que essas agências deveriam sim ter uma discricionalidade técnica maior. Deslegalização a gente já viu o que é, deu uma pincelada aí na primeira semana, que é o que? Transferência de uma atividade normativa de nível para o nível infralegal, ou seja, sai do nível legal abaixo do nível legal e infralegal. Exemplo, as nossas resolução. Então ele está dizendo que está baixando o nível porque tem uma lei ela é muito mais difícil de ser aprovada do que uma resolução. Então, por questões de celeridade, questões de segurança aí da população, a deslegalização aí ela tem sido aí utilizada aí para as agências reguladoras, ok? Com caráter de complementariedade com relação à lei, apenas básica, com as normas de execução concebidas pela instituição administrativa incumbida pela tarefa. Então, deslegalização significa a retirada da lei, deixar como que eu posso dizer, normas mais discricionárias. Isso aqui é complemento disso aqui, ó, maior grau de discricionalidade técnica, certo? Então eu vou fazer uma lei mais geral para que as resoluções ela ataque aí os casos mais específicos. Seria isso aí na prática. No que diz respeito à solução de conflitos havidos em sua área de atuação, a agência tem competência para isso. Então ela pode atuar em resoluções de conflitos, certo? Sempre quando tem conflito, não vai impedir, obviamente, o que? Questionamento no judiciário, certo? Então uma agência como a Anvisa, ela pode proibir a comercialização de um medicamento, e essa proibição ela pode ser questionada aí pelo judiciário, por meio do judiciário, ok? É possível que órgãos, olha só, órgãos exerçam funções regulatórias. Então não só as autarquias como são as agências reguladoras, mas órgãos também podem, ok? Não tem nada no direito proibindo isso. Exemplo, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça exerce funções regulatórias aí a respeito da concentração de mercado. O que é isso daqui? Sobre lá o CAD, domínio econômico. Então, quando teve lá a fusão, lá, a compra de uma pela outra, ou coligação, nem sei o que foi, mas foi fusão da Perdigão e Sadia, estava ocorrendo o que? Saindo de duas empresas, se transformando em uma maior. Isso daqui está ocorrendo o que? Uma falha de mercado, está trazendo o que? Ou um oligopólio, ou contribuindo para um monopólio até mesmo. Então, nesse caso, quem sempre vai estar analisando essas grandes fusões, aquisições, coligações, vão ser aí quem? O pessoal que está na Secretaria de Direito Econômico, que estão no Ministério da Justiça, que são órgãos, ou seja, exercem funções regulatórias. Então não é só agências reguladoras, não são só autarquias, não é só então administração indireta. Então a informação relevante aqui que órgãos também podem exercer funções regulatórias. Aqui a gente já falou que todas atualmente são autarquias. A
agências reguladoras vêm sendo criadas sob forma de autarquia por meio de lei específica, ok? Compõe a administração direta, a gente já sabe. Seus diretores é diferente das autarquias normais, então as agências reguladoras eles possuem os diretores com mandato fixo. Lembra do mandado, certo? Lembra do mandado de segurança, que não era mandato? Dato, para você lembrar que é mandado, ou quando é mandato, dato, lembra de data, certo? Então tem uma data fixa dos seus diretores, ok? Então normalmente é 2 anos, tem algumas são 3, mas normalmente é 2 anos. Então eles têm o que? Uma estabilidade. Então, diferentemente do que ocorre, por exemplo, de um ministro, certo? O ministro ele não tem mandato fixo, certo? Ele não tem uma estabilidade. Então, a qualquer momento o presidente pode exonerar, sim, inclusive sem qualquer explicação, simplesmente mandar lá para o Diário Oficial da União uma exoneração do ministro dele, não tem problema. Agora, nas agências reguladoras não, porque qual é a intenção disso? Porque ela está regulando o mercado, e quando ela começa a regular o mercado, ocorre o que? Será que ocorre pressão nesse diretor, nesses dirigentes? Vai ter grande pressão em cima deles. Então é por isso que quando ele for nomeado, ele vai ter o que? Uma estabilidade, para não, a ideia é não tentar não sofrer tanta pressão aí com relação ao próprio mercado, ok? Então eles podem sair? Podem. Qual é a primeira situação? Só será perdido em razão de denúncia, ou seja, ele não quer mais, pede para sair, ou for condenação judicial, quando ela for o que? Transitada em julgado. O que significa transitada em julgado? Significa que eu não tenho mais como recorrer aquele julgamento que é irrecorrível, já passou todas as instâncias possíveis. Ou por meio de um PAD, um processo administrativo disciplinar aí, que configure alguma infração que seja plausível aí da destituição do cargo aí dele, certo? Destituição, não, demissão do cargo, perfeito? Mas é destituição porque 8.112 lá, se for um cargo que é de nível só de confiança, certo? Cargos em confiança, eles vão ser destituição quando for semelhante no cargo efetivo lá, que é o caso de demissão, ok? Mas primeiro, não precisa se preocupar com isso agora. O que você tem que pensar é o que? Agência reguladora, elas são o que? Os dirigentes são estáveis, podem perder o cargo, pode. Decisão judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar ou pela renúncia do dirigente, ok? Quando ele sai, ele vai ter o tal do quarentena. O que é uma quarentena? Pelo menos, se ele ficou pelo menos 6 meses no cargo, ele vai ter o que? Não pode voltar ao setor regulado por um mínimo de 4 meses, certo? Contados da exoneração ou do término do seu mandato, certo? Ele vai estar recebendo por esse tempo? Vai, certo? Ele vai ter que estar recebendo. Então, para que serve isso? Não são todos os casos, tá? Que ele vai receber, ok? Dependendo da situação que ele sai, ele não vai receber não. Mas o que vai cair na tua prova é o que? Qual a ideia dessa quarentena? Essa quarentena aí significa que se ele está saindo do mercado que ele regulava, ele tem muito conhecimento, certo? Se ele tem conhecimento, ele pode estar influenciando até propriamente quem? A própria agência reguladora. Ele tem uma influência muito grande ainda na agência reguladora para emitir alguma resolução favorável ao mercado aí, que agora ele vai atuar. Então a ideia é que 4 meses ele não possa atuar aí nesse mercado. Então essa aí é a famosa quarentena. A escolha dos dirigentes é diferenciado. Então em nível federal, o presidente da República escolhe a pessoa
para ser dirigente aí da agência reguladora, mas só pode nomeá-la após o que? A aprovação, certo? Então quem aprova? Senado Federal. Manda por Senado Federal, o Senado Federal vai analisar, vai fazer uma sabatina, se for o caso, aprova e aí manda para o presidente, aí sim o presidente pode nomear. Veja que é diferente do caso lá da empresa Sociedade de Economia Mista, empresa pública, que não passa pela aprovação do Senado Federal. Aqui não, aqui passa, a agência reguladora passa pelo Senado Federal para ocorrer essa aprovação. No que se refere então a regime de pessoal, são estatutários, certo? Cai em prova, eu nem vou falar para não confundir muito, mas inicialmente era contratado via CLT, a lei era por CLT, mas foi para o Supremo, foi julgado inconstitucional e hoje em dia não se trata mais de contratação por meio de seletista, porque a agência reguladora ela atua em atividades típicas de Estado, ela é de direito público, então os servidores são estatutários, têm estabilidade. Passado a agências reguladoras, a gente vai falar um pouco agora sobre as agências executivas. Executivas é um elefante branco aí no nosso ordenamento jurídico. Atualmente nós temos só o Inmetro sendo uma agência executiva. Então qual era a ideia disso aqui? A ideia era as autarquias e fundações, não sei se eu coloquei aqui, mas eu vou pôr aqui por via das dúvidas. Autarquias e as fundações existentes, certo? Se elas quisessem virar uma agência executiva, qual era a ideia? Por que você vai virar uma agência executiva? Em troca disso, você tem que receber alguma coisa a mais. O que você vai receber a mais? Orçamento. Vai ter maior liberdade. Vai ter aí então um maior grau de discricionalidade em troca de melhores resultados, maior responsabilização. Mas a regra era o quê? Para você ter maior status, quem tem orçamento hoje tem status, certo? Então, tendo maior status, então a ideia, isso eu estou falando, não vai cair em prova isso aqui que eu estou falando, tá? Mas eu estou falando porque a agência executiva, porque é uma autarquia que iria se transformar numa agência executiva. Então, precisava ter alguns pressupostos. Primeiro, contrato de gestão. Contrato de gestão com quem? Com o Ministério Supervisor. Lembrando sempre que não há hierarquia entre a administração direta e a indireta. Lembram? Então, o órgão supervisor, o Ministério Supervisor não quer dizer superior, ok? Então, contrato de gestão mais um plano estratégico de reestruturação ou desenvolvimento institucional em andamento, certo? Então não basta ter só um contrato de gestão, eu tenho que mostrar que que eu sendo uma agência executiva, eu sendo uma agência passando a ser uma agência executiva, eu vou ter que demonstrar que vou ter um ganho, certo? Para o meu desenvolvimento institucional, para o desenvolvimento daquela autarquia ou daquela fundação, ok? Então eram esses dois pressupostos aí para qualificação. Então, plano estratégico de reestruturação ou desenvolvimento institucional em andamento. Então, após então a qualificação, então aí o que acontece, ó? A qualificação virá após a celebração do contrato de gestão. Prova vem dizendo que o contrato de gestão que traz a qualificação como uma agência executiva. Não, é após a celebração do contrato de gestão. Então agora eu celebrei contrato de gestão lá com o Ministério. Então agora vou ter agora o que?
a titulação vai ter que ser conferida por quem? Pelo presidente da República. Só que isso daqui é o que? Essa qualificação, titulação, ela é o que? É conferida discricionariamente por meio de decreto. O que significa isso? Significa que você pode firmar um contrato de gestão e o presidente da República não conferir o título aí de agência executiva, porque é discricionário, é um ato discricionário dele, ok? Então essas aí são os principais pontos aí das agências executivas, ok? Então aqui, muitos doutrinadores não veem, e talvez com razão, nada muito diferente das agências executivas do nosso atual ordenamento jurídico, a não ser a duplicação do limite da dispensa de licitação. Então, o que as agências executivas elas trariam em benefício aí para a prestação de serviço público? Em regra, nada. Então, tinha o que? Uma duplicação do limite da dispensa, ou seja, temos dois limites lá na dispensa, o primeiro e o segundo em razão de valores. Então, para obras de engenharia é 15 mil e serviços comuns, os demais é 8 mil. No caso deles ia ser aplicado em dobro, que seria 16 e 30 mil reais aí, ok? Então, o único benefício no atual ordenamento jurídico seria isso. Mas por isso que eu te falei lá que na prática seria o que? Ia ser conferido maior orçamento, maior status para o dirigente. Então essa era a regra, mas isso virou um elefante branco porque não foi para frente, ok? Então atualmente isso daí foi deixado de lado. Isso serve para cair nos nossos concursos aí. E no máximo que cai é o que a gente falou aí. Beleza, povo? Nós tínhamos para falar dessa aula é isso. Então um grande abraço, até a próxima.